Bom, vamos lá, né? Bom, gente, nesta aula 33 eu vou iniciar um assunto que vai ser um dos mais extensos, tá, dessa disciplina. Ela aborda bastante conteúdo, né? Mas, a meu ver, uma das áreas mais interessantes, como eu gosto de falar, tá? Nós vamos falar sobre resíduos, tá? Aí, claro, você vai estudar aí, vai pegar aí as primeiras literaturas, vai ver conceitos aí de resíduo, refúgio, rejeito, lixo, né? Eu não vou procurar falar muito assim de aspectos técnicos, tá? Mas eu vou procurar assim direcionar os assuntos, né, para quem tiver mais interessado buscar a fundo, né? Então, eu vou falar primeiramente, né, sobre os tipos de resíduos, como eles são transportados, coletados, descartados, se há uma possibilidade de passar por reciclagem e assim por diante, tá? Bom, é que vocês estão vendo aqui, né, de início, né, gestão de resíduos, tá? Pode ser, né, que tenha um nome aí mais apropriado para tal, né, mas tantos assuntos eu tenho começado com a palavra gestão, né, então esse não vai ser diferente. O que eu gostaria de comentar de início, né? Que existe aí vários assuntos, né, que devemos abordar. Embora alguns dos assuntos, talvez, né, vocês devem ter visto no ensino médio, outros eu vou aprofundar aqui. Mas, primeiramente, né, o que é o lixo? Quando falamos de lixo, resíduo, refúgio, rejeito, etc., é todo aquele material que não tem mais serventia para nós. Ou pode ser descartado de uma forma definitiva, ou posso transferir para alguém para ele utilizar de uma forma, né, que para você é como se fosse o lixo, mas para o outro é uma matéria-prima, né? E o que acontece? A quantidade de material que nós descartamos é muito. Tá? Se procurar informações, né, fala-se mais ou menos, né, em torno de 1 quilo por dia por habitante no Brasil. Quanto mais desenvolvido um país, né, quanto maior a qualidade de vida das pessoas, né, maior a quantidade de resíduos. E esses resíduos, né, são muitas vezes embalagens, né, especialmente papéis, plásticos, metais e vidros. Ao passo que cidades, regiões, ou mesmo países mais pobres, a tendência é ter uma quantidade menor desses resíduos, digamos, artificiais, né, fabricados pelo homem, e ter mais resíduos orgânicos, cascas, materiais, digamos, inservíveis, né, para alimentação, ou material assim residual, né, que não tem jeito, né, não tem como reciclar, nem reaproveitar, reduzir, nada disso. Lembrando lá dos R's, né, que eu tinha mostrado aí há várias aulas anteriores, né, que cai muito bem nesta parte aí desta disciplina. É o seguinte, quando falamos, né, e como descartar os resíduos, nós podemos falar como lixo como problema ambiental e também o lixo como problema social e até mesmo o lixo como problema econômico. Quando falamos em lixo como problema ambiental, né, e outra coisa, lixo como problema de saúde. Vou falar de como se fosse problema de saúde primeiro. Lixo como problema de saúde, né? No momento que nós deixamos de usar algum produto, descartamos o material, né, especialmente embalagens, jogamos no lixo, com o intuito de, no dia seguinte ou outro dia, é, deixar do lado de fora das nossas casas e depois a responsabilidade não ser mais da gente, à primeira vista, né? Mas no fundo não é bem por aí, né? Também porque é o seguinte, né? Os nossos resíduos, né, são em geral são coletados pelo poder público e esse serviço, né, bancado pelos nossos impostos, digamos, né? Então vamos lá. O lixo como problema social, o que acontece? Desculpe, de saúde. Alguns materiais que nós descartamos, muitas vezes tem traços, né, de alimentos perecíveis, de alguns materiais que possam ter micro-organismos patógenos que podem causar problemas à saúde dos mais diversos, né? Por isso a importância de coletar os resíduos, armazenar e descartar de uma forma adequada, para que não cause problema para nós e também não cause problemas para os outros, tá? E até mesmo o lixo que nós geramos também pode causar problemas a nós mesmos, tá?
E com o passar do tempo, né, à medida que vai deixando o lixo de uma forma solta, de uma forma assim, não armazenada adequadamente, aí aumenta o risco, né? Isso sem contar, né, aqueles resíduos, né, que nós deixamos, né, muitas vezes de uma forma inadequada que pode causar acidentes, né, como por exemplo copos quebrados, material hospitalar, material clínico, vamos supor aí uma pessoa que vai administrar uma injeção, uma vacina em casa, aí não armazena corretamente as seringas, tá? Tem muita coisa a se falar sobre esse assunto, né, questão de saúde. Outra coisa também, né, que ao montar aqui o material, né, esqueci de citar, né, mas é muito importante falar, por exemplo, remédios, medicamentos, né, que é um grande passivo ambiental também. Vou falar sobre isso mais para frente. Então, quando falamos o lixo como problema de saúde, é isso. É a questão assim de não armazená-lo corretamente e não destiná-lo, né, a um local correto, né? Que aí pode causar diversos problemas à saúde, não apenas problemas de contaminação decorrente à presença de vírus, bactérias, enfim, micro-organismos, mas também o contato com certos resíduos pode causar contaminação decorrente a, por exemplo, metais pesados, contaminação da presença de hidrocarbonetos, substâncias das mais diversas, substâncias artificiais sintéticas, né, hidrocarbonetos, substâncias de... Vou dar outro exemplo bem diferente, aí, amianto, por exemplo, né, que é uma substância de origem mineral que aos poucos tem tornado proibido o seu uso, extração na natureza, uso, industrialização, né, devido a problemas que podem causar aos pulmões, né, inclusive câncer. Então, tem certos resíduos, né, e não são poucos, que podem ser descartados, né, da mesma como nós conhecemos, colocar em sacos plásticos, ou dependendo, né, se for um resíduo industrial, um resíduo aí do setor terciário mais específico, aí tem que ser descartado, transportado, tendo sua destinação final por meio de pessoas especializadas, tá? Porque muitos dos resíduos, né, são tão perigosos, a gestão é tão complicada que tem que ter gente especializada, um gestor ambiental, um funcionário, um técnico especialista apenas nisso, né? E até mais complicado é que tem resíduos que depois do descarte deve ser o local, né, onde foi despejado deve estar em constante vigilância por um longo período de tempo, devido ao seu grau de toxicidade, até o risco de explodir, o risco de gerar gases, né, enfim, gerar uma decomposição, até mesmo uma geração de gases que pode gerar combustão, enfim, né? Então tem resíduos e tem resíduos. Tem aqueles resíduos, como falei, que dá para ser reciclados, assim, passar por um processo simples, né, de recuperação, né? Mas tem outros que não tem jeito, tem que levar no local adequado, afastado das pessoas, sei lá, enterrado, encaixotado, em latas e tambores específicos, enfim, né? Felizmente, a quantidade desses resíduos, assim, volume e massa, né, são pequenas, mas não deve deixar de lado. Aí o que acontece? Sabe-se, né, que dependendo da cidade, né, os resíduos sólidos urbanos, né, como nós conhecemos, né, o lixo doméstico, eles são destinados, né, especialmente, pelo menos no Brasil, né, são destinados especialmente por essas três formas aqui: lixões, aterros controlados e aterros sanitários. A grosso modo, o lixão é a forma mais inadequada, que causa maiores problemas ao meio ambiente e até mesmo à saúde, né? O aterro sanitário, digamos, é o melhor projeto que tem, né, para a destinação dos resíduos sólidos urbanos, e o aterro controlado é algo intermediário que surge, né, através da recuperação de um antigo lixão. Tá? Muitas vezes é isso. Mas mesmo assim, aterro controlado é algo assim que deve ser combatido, tá? É uma coisa que melhor que lixão, né? Mas o objetivo final, né? Em muitos casos é alcançar o nível dos aterros sanitários, né? Vou explicar melhor como eles funcionam, como é o processo, né, da construção e operação de um aterro sanitário. E algo que alguns países, né, é essencial, né? É o, é o mais caro, mas de certa forma é o que causa, na minha opinião, né, menores impactos aí ao meio ambiente, são os incineradores. Mas claro, é algo passivo de discussão aí, algo até controverso, né? Falei que na minha opinião, né, mas muitas, dependendo da pessoa, pode achar que não. Mas vou falar sobre os quatro, né?
Mas antes de passar para frente, né, mostrar fotos, falar o que é o lixão, o que é o aterro controlado, o aterro sanitário e o que é um incinerador, eu não posso esquecer de falar da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Para quem estiver interessado, busca na internet, vocês vão encontrar o material. O intuito aqui não é discorrer sobre isso, né? Discutir sobre leis, normas, procedimentos, nada disso. Porque isso aí tem disciplinas, tem assuntos aí, até cursos específicos sobre isso, né? Por exemplo, o curso de gestão ambiental com certeza fala sobre isso, né? Sobre os processos de gestão de resíduos, descarte, tratamento, tá? É algo muito complexo porque a gama de resíduos é enorme. A cada indústria, por exemplo, né, tem uma central de tratamento de resíduos, um conjunto específico de tecnologias para tratar os resíduos. Por exemplo, quem mexe com revelação de fotos, né, mexe muito com nitrato de prata, então tem que ter um processo específico para tratamento e o descarte adequado dos resíduos que possam conter nitrato de prata, ou até mesmo a reciclagem dela, se possível. Né? Nem eu sei se tem. Né? Da mesma forma que tem alguns resíduos que são considerados perigosos no meio ambiente, acho que não, mas a natureza com certeza, que são materiais de gráficas. Tinta, pó de toner, os próprios equipamentos, os cartuchos, os toners, estopa, papel umedecido com tinta. Então são materiais que devem ser descartados de uma forma especial, né, preferencialmente separado dos resíduos sólidos urbanos, né, que é papel, plástico, vidro, metais, matéria orgânica, esses rejeitos aí que nós conhecemos, né, que é o que sai das nossas casas. Então, o que é a lei o que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Ela foi criada em 2010 com o intuito, né, de obrigar, né, os grandes geradores de resíduos a dar uma destinação adequada a eles. Quando fala isso, pode ser, no caso, são as indústrias, né? No caso, são empreendimentos, né, diversos, por exemplo, gráficas, como falei. Antigamente, né, tinha muito lojas que faziam revelações de fotos, agora praticamente não mais. Tá? Resíduos mais, especialmente aqueles setores, né, que geram processo muito produto químico. Outro exemplo também, né, empresas do setor médico hospitalar, né, que tem lá o lixo séptico, né, que tem materiais assim sujos, roupas usadas, né, que não tem mais serventia, uh, materiais cortantes, perigosos, etc., né, que aí tem lá uma destinação especial, né, recomendada para tal. Não estou dizendo que no Brasil inteiro segue a risca, infelizmente não, e está muito longe de digamos, atingir, né, essa política. O que significa essa política? Tinha o intuito, né, de criar um cronograma para que todas as cidades do Brasil desse uma destinação adequada dos resíduos. Por exemplo, resíduos domésticos, que é o responsável, a prefeitura. Uma grande indústria, por exemplo, frigorífico, vai ter lá seus resíduos, que vai desde resíduos orgânicos, né, por se tratar de frigorífico, até mesmo materiais, EPIs, materiais diversos de borracha, couro, plástico, metais, papel, etc., que cada um, com certeza, tem lá uma destinação específica, né? Tá? E que muitas vezes é a mesma destinação dos mesmos resíduos, né, gerados por outras empresas que não tem nada a ver com frigorífico, por exemplo. Tá? Então, tem alguns resíduos que são fáceis de gerenciar, outros mais difíceis. Abrindo a brecha, inclusive, né, de recuperar esses resíduos, né, para ser utilizados, por exemplo, né, para ter uma mesma destinação anterior, até mesmo ganhar dinheiro com isso. Tá? Porque muitas vezes nós falamos como resíduo, como passivo ambiental, né, econômico, né, porque gera é um gasto, né, enfim. Só que, infelizmente, né, 10 anos depois, esse cronograma não foi cumprido. Muitas cidades ainda não possuem lá seus aterros sanitários, né, ou outra forma, né, de gestão mais adequada dos resíduos. Muitos lugares ainda possuem lixões e aterros controlados. Então, inclusive, algumas cidades pediram extensão do prazo, alegando problemas financeiros, alegando insuficiência na adequação da política por motivos diversos, questão aí de dificuldade de licenciamento ambiental para instalar um aterro sanitário.
Mas, poxa, 10 anos é um tempo bastante grande, né? Imagino que quem criou na época deve ter criticado achando que 10 anos era muito, mas enfim. Então é o que? Todo um programa, né, para dar uma gestão adequada dos resíduos para que não cause problemas à saúde, ao meio ambiente e, por consequência, econômico, porque um resíduo gerado por um pode causar problemas para o outro a longo prazo, especialmente, devido à contaminação por metais pesados, por substâncias tóxicas, perigosas, explosivas, né, que gera insalubridade, micro-organismos e assim por diante, tá? Então, é toda uma gama de situações que toda uma gama de soluções, né, que deve ser colocadas em prática para que tenha aí o menor impacto negativo possível, né? E a quantidade de resíduos não é pequena, tá? Bom, vamos lá. E aí, quando fala, né, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é buscar também os direcionamentos, né? Desde aqueles lixos, aqueles resíduos que nós conhecemos, né? Colocar que até mais para frente vocês vão ver, né? Se não me falha a memória, é vidro, os recipientes de cor verde, plástico, recipiente de cor vermelha, papel azul, metal amarelo e assim por diante, né? Por parte da responsabilidade dos grandes geradores, né? Claro que tem situações em que há muita discussão, há muita polêmica, né? Por exemplo, quando fala de um empreendimento que gera, né, eu falei de uma indústria gráfica, é fácil entender, né? Porque eles compram a tinta, às vezes acontece da tinta sobrar, secar, sujar uma estopa, um maço de papel, aí eles mesmo que tem que se virar, né? Agora, medicamentos de uma farmácia, por exemplo, se aquele remédio passa da validade, ela deve ser descartada. Então tem lá um tamborzinho para colocar os remédios e depois levar isso para incinerar, por exemplo. Mas e aqueles remédios que estão nas casas? Será que as farmácias são obrigadas a pegar esses remédios, né, coletar os remédios dos consumidores? Porque muitas vezes uma pessoa, né, compra, né, uma caixa, vamos supor, de 30 comprimidos, por exemplo, de antibiótico, mas aí tem que tomar um comprimido a cada 8 horas, né? Dá 3 por dia, vezes 7 dias, né? Uma semana, ao invés de tomar 30, vai tomar só 21 comprimidos. E os outros 9? Ah, vou doar. Beleza, pode doar. Desde que esteja, né, cada comprimido em um recipiente, um local fechado, né, como geralmente são, né, os comprimidos, tudo bem. Mas se a pessoa esquece em casa e vence, eu vou levar aquela cartelinha dos 9 remédios dos 9 comprimidos que sobraram, eu vou levar lá para a farmácia. Em geral, eles aceitam, né? O problema é quando é uma grande quantidade, eles podem argumentar, né? Mas nós não podemos receber porque a quantidade é muito grande, pode encher o recipiente, pode dar problema para nós, tanto financeiramente quanto até mesmo com a presença do fiscal. É uma discussão meio complicada, polêmica, né? Apesar que tem algumas redes de farmácias, né? Mas claro que nem todas as cidades são assim, né? Eu vi mais, por exemplo, no interior de São Paulo, em que há campanha para a coleta desses remédios, né? E acaba sendo um chamariz, né? Porque chama cliente também, né? O cara entra, coloca lá, vamos supor, né? A caixinha, né? Tá lá no final da farmácia, você atravessa a farmácia inteira, você vai vendo lá, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, né? É que nem praça de alimentação e shopping, é sempre no último andar, né? Para forçar você a andar no shopping inteiro. Mas enfim, né? Não é errado. É bem legal, bem adequado, né? Tem uma campanha para descarte, né? E depois, né, da destinação adequada, né? Incineração, por exemplo. Mas nem qualquer lugar tem isso. Cidade pequena, então, pior ainda, né? Onde tudo é mais complicado, né? Questão de deslocamento, logística, é tudo mais caro, tudo mais difícil. Agora, imagine se das cidades de porte médio que nem nenhuma farmácia tem uma campanha dessa, né? E a quantidade não é pequena, né? Porque, bom, alguns de vocês já devem ter passado por isso, né? Como falei, né? Antibiótico. Agora não, agora que de certa forma é obrigado, né, as farmácias a vender, né, remédio de forma em quantidade controlada, né, ainda mais que antibiótico é remédio controlado. Mas, por exemplo, remédio para fins veterinários não tem disso, até onde eu sei, né? Até onde eu fui formado. Então, muitas vezes acontece
compra uma cartela de 20 para dar 4 para o cachorro e 16 você não sabe para quem dá ou joga fora. Né? É complicado, né? Aí tem a questão econômica também. Mas enfim, né? Aí tem outras questões também, né? Mas aí já foge do âmbito dos resíduos, né? Sobre a questão do esgoto, que vai conter traços de anticoncepcional, antibiótico, tal, que as estações de tratamento de esgoto nunca tratam, né? Porque são quantidades aí de partes por bilhão, talvez até por trilhão, mas que pode causar problemas à fauna e à flora, tá? Especialmente dos locais, né, onde recebe água reusada, né? O esgoto tratado. Mas enfim, vamos parar de falar sobre isso. Bom, como eu falei, né, o lixo como problema de saúde, o lixo como problema econômico, porque a destinação adequada pode causar problemas à cidade, né, respeito a multas, respeito a multas, até mesmo, né, boicote de investimentos, né, porque às vezes uma empresa pode deixar de investir numa cidade porque ela é mal gerida, mal administrada, onde tem esses problemas ambientais, né? Pode ser também, porque às vezes pensa muito na qualidade de vida dos colaboradores, né? Lixo com problema econômico, né? Às vezes, né? Tem a questão lá das despesas, né? Para coleta, transporte, enfim. Lixo também como problema social, né? Aquela questão das pessoas que vão nos lixões para procurar material que possa ser útil, né? E especialmente em grandes lixões, né? Eu vou até citar alguns aí que foram fechados recentemente. Tem um que, se não me falha a memória, fechou em 2012, que era o maior do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, né? Que eles encerraram as atividades, deixou de receber resíduos, fizeram uma adaptação, virou um aterro controlado e coletam e o gás de aterro, né, por causa da decomposição da matéria orgânica, esse gás é coletado e levado para uma refinaria da Petrobras, em Duque de Caxias, que é uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, né? Só que é um grande problema, de certa forma, um problema social, né? Porque quando deixou de receber os resíduos, né, as pessoas tiveram que correr atrás de outra ocupação. Tem lugares que o poder público adequou essas pessoas, né, capacitação, por exemplo, para trabalhar em serviços ligados à triagem de materiais recicláveis. Tá? Visto que, na época dos lixões, as pessoas faziam isso mesmo, né? A maior parte deles ia lá no lixão, ficar fuçando os sacos para pegar lata, para pegar, especialmente aqueles produtos de maior valor agregado, né, como latas. Lata de cerveja, refrigerante, o que seja, né? Alumínio, tá? Apesar, né, vocês vão ver aqui, né, apesar que a maior parte dos resíduos os resíduos gerados, né, resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, eles vão, felizmente, para aterros sanitários, tá? Mas vocês vão ver, né, que a maior parte dos aterros sanitários estão em cidades grandes. A grande questão é as cidades pequenas, que muitas vezes não têm condições para destinar o resíduo. É um negócio complicado, né? Porque tem alguns serviços que uma cidade grande pode manter, mas uma cidade pequena não. Tá? E essa política nacional dos resíduos sólidos está para atender o Brasil inteiro. Independente se é uma cidade de 12 milhões de habitantes, como São Paulo, ou uma cidade de 800 habitantes, que existe, né? A questão é essa. Vamos falar sobre os lixões. Bom, com certeza muitos de vocês já devem ter visto uma foto dessas, né? As pessoas com sacos, eu também chamo de bags, né? Como esse aqui. E vocês estão vendo aqui, olha só que curioso, né? Um caminhão de lixo de Brasília com o logo Brasília no rumo certo. Talvez seja um logo aí de uma gestão municipal aí, quer dizer, municipal não, desculpa, distrital, né? De algum político. E parece aqui bem pequeno, Brasília Cidadã, mas olha só a situação, né? Então as pessoas usam pelo menos uma vestimenta que cobre quase todo o corpo, né? Devido aí ao alto grau de periculosidade, né? Porque não sabe o que tem nesse material, né? Associado ao odor, né? Gerado, né? Porque o lixo já chega já em decomposição, né? E ninguém sabe o que tem aqui dentro desse caminhão, né?
E ainda, né, com o nome aqui, ó, fechamento do lixão e valorização dos catadores. Esse aí foi em Brasília, né, chamado lixão da estrutural. Que curioso que ela ficava, né, a poucos quilômetros da esplanada dos ministérios, tá? Que ela encerrou suas atividades e parece que esse pessoal foi qualificado, tá, para trabalhar com triagem de material reciclável, que é um processo muito menos sujo, né? Muito menos perigoso e insalubre. Então, vocês imaginam, a cada saco desses, né, um material aí diferente. Tem materiais que não são viáveis economicamente para pegar, então dificilmente alguém vai pegar vidro, mas vai pegar aqui mais metais. Papel, por exemplo, até chegar nesse estágio aqui, está tudo sujo. Plástico, tudo bem, garrafa PET. PET ainda tem uma certa serventia, mesmo que chegue muito sujo, né? O PET, ao chegar muito sujo, ele perde seu valor, né? Mas é complicado a sua limpeza, mas ainda dá para trabalhar. Mas papel não tem jeito, não dá para reciclar mais. Agora, metais não tem problema que alumínio e ferro, né? Na hora lá da reciclagem lá, né? Lá na indústria siderúrgica, por exemplo, no caso das ligas ferrosas, como os aços, é tudo derretido, independente se estiver sujo ou limpo, vai tudo com calor, não tem problema nenhum, né? Aí, às vezes, né, as pessoas, né, jogam no lixo, né, ainda mais Brasília, que é uma cidade de alto poder aquisitivo, né? Porque, como eu falei no começo, né, o que é lixo? É o que não serve mais para gente. Às vezes é um alimento que é uma bebida que simplesmente não gostamos. Ah, vamos supor, alguém compra lá uma coisa, um molho diferente que não. Ah, de curiosidade, bateu o olho lá, ficou seduzido e foi lá comprar o pote de molho. Vamos supor, molho de tomate especial, lá, vamos fazer uma macarronada com esse molho. Na hora de experimentar, viu que era muito ruim, jogou o resto no lixo. Nem teve a preocupação, sei lá, por exemplo, jogar na descarga, levar na composteira, né? Pouquíssimos têm composteira, enfim. Colocou o vidro lá e jogou no lixo. Aí na hora lá o catador coletou, tal, levou no caminhão e chegou no lixão. Às vezes o pessoal encontra, nossa, um molho, né? Claro que até chegar lá depois de 2 dias, por exemplo, 1, 2 dias, pode não estar estragado, mas já não está como no momento, né, que abriu a lata. Entrou oxigênio, talvez até entrou algum micro-organismo, não sei, né? Pode ter alterado um pouco o gosto, a textura, mas para esse pessoal que depende disso, né? Claro que é um filé mignon, né? Que mais? Aí tem aqui a questão do desperdício dos alimentos, né? Que eu falei uns vários vídeos atrás, né? Que às vezes a pessoa compra, principalmente quando a embalagem pequena, sachê, alguma coisa muito diferente, novidade, né? Às vezes foi presenteado, não gostou, joga tudo fora, né? Às vezes quando é uma coisa muito grande, né? Fica com receio de comprar por ser mais caro, né? Enfim, às vezes quando é coisa grande, porque a pessoa já sabe que gosta, né? Ou outra pessoa já sabe que gosta, por exemplo, uma bebida. Bom, o que mais que eu queria falar? Alguns produtos, né, que não tem mais serventia, por exemplo, brinquedos. A maioria das vezes que nós descartamos, os brasileiros descartam brinquedos é porque quebrou, não tem mais jeito. Se reformar dá mais trabalho do que comprar um novo. Né? Um base é principalmente baratinhos, produtos baratos. Carrinho de plástico de 20, 30 reais, coisa assim, bem simplesinha, né? Porque muitas vezes produtos para crianças não foi feito para durar. Porque sabe que a criança vai enjoar e vai deixar de lado. Né? Às vezes algum aparato assim de uso para bebês, para crianças, principalmente aqueles materiais mais perecíveis, não foram feitos para durar. Porque a criança cresce, desenvolve, ou deixa de lado, ou não tem, ou o tamanho é muito pequeno, né? Por exemplo, alguma roupa, um calçado, enfim. Tá aí, vai pro caminhão, depois vai pro lixão. Então tem coisa assim que está quebrado, algumas coisas também que deixou de lado, mas ainda está funcionando. Pode ser brinquedo de novo, uma boneca. Às vezes é muito comum, por exemplo, os pais jogam uma boneca no lixo. Porque faltou a cabeça. Aí às vezes esses catadores, né, vai um dia o corpo da boneca, no dia seguinte pega a cabeça. Aí depois chega lá numa artesã, numa costureira, faz a roupa, presente para tua filha, né?
Isso acontece. Ou pegar uma roupa, fazer uma reciclagem e tal, e fazer uma roupa diferente, que era calça jeans, vira uma bermuda. Tem muito disso, né? Isso ajuda, né? Porque diminui o impacto ambiental, né? Mas tem a questão social porque acaba pegando do lixo, às vezes está contaminado, enfim, né? Tem toda essa questão, né? Então eu falei, né? Do lixo com problema de saúde, porque, esqueci, né? O problema de saúde muitas vezes é econômico, né? Porque a pessoa vai causar, vai sofrer algum problema de saúde devido ao contato com o resíduo, vai internar no hospital, vai deixar de trabalhar, né? Vai ficar lá em recuperação em casa, enfim, né? Muitas vezes tem despesas por parte das empresas, INSS, o que seja, né? Então é um problema econômico também, né? Porque a pessoa deixa de ser produtivo naquele momento. Ou até mesmo, né, invalidez, né? Deixa de trabalhar em definitivo porque teve algum problema de saúde, algum corte, como infelizmente acontece, né, decepar dedo, enfim, né? É complicado falar sobre isso, mas é a realidade. E até mesmo o falecimento, por quê? Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Lixão sempre tem explosão. Por quê? Lixão, decomposição de matéria orgânica, gera gás metano. Imagina alguém fumando perto, a pessoa não sabe, né? Outra coisa também, o lixo, né? Ele tem muita matéria orgânica, então com o tempo, né, vai gerando, vai decompondo material e com o tempo vai tendo o solo fica instável, tá? Porque a tendência, né, o material fica mais compacto ainda, né, vai colocando um lixo em cima do outro, né, mas devido à presença de material orgânico a metros e metros de profundidade, vai formando bolsões de metano, e aí, pode acontecer de não explodir com fogo, assim, combustão, né, mas explodir por pressão, tá? Então, além da insalubridade, tem a periculosidade, não apenas por causa de agulha, caco de vidro, mas por causa da explosão, tá? Agora, se tivesse, por exemplo, drenos, tubulações para coletar esse excesso de gás, né, ajudaria muito. Mas, né, quando fala de chão, né, jogar de qualquer jeito, né? Tanto que tem muitas cidades que todo o lixo doméstico vai para um aterro sanitário, mas ainda tem lixões clandestinos, especialmente de materiais como eletrodomésticos, móveis, madeira, enfim, né? Material de construção, resíduo de construção e demolição, que nós vamos falar daqui a pouco. Então tá, mas essa foto aqui parece um paradoxo, né? E esse aqui é uma tecnologia típica dos caminhões que tem no Brasil, que é um caminhão que recebe o resíduo por trás, tem um instrumento lá de compactação para dinamizar ainda mais, né? Para compactar ainda mais, na medida do possível, o lixo, né? E depois descarrega, né? Dessa forma, né? Levanta e descarrega todo o lixo, né? E claro, as pessoas têm que tomar cuidado, senão, né? Vai sendo soterrado pelo lixo. E assim, né? As pessoas chegam, os motoristas chegam no local, descarregam e continuam o serviço, né? Geralmente aí durante o dia, né? Sei lá, das 6 da manhã até, não sei, 8, 9 da noite, né? Dependendo da cidade. E o ideal, né, que material reciclável tivesse um tratamento diferente, um caminhão diferente, mas tem cidades aí como Santos e que também é um caminhão que compacta. Aí fico na dúvida, aí como é que fica o vidro, né? Porque compacta quebra o vidro, né? Sei lá, vamos falar sobre isso mais para frente. Resultado, né? Fica o lixo esparramado, contamina o solo, contamina a água, né? Porque a decomposição dos resíduos gera chorume, que é um líquido extremamente tóxico, né? Com uma demanda bioquímica de oxigênio muito maior que, por exemplo, do esgoto. O que é isso? De novo, ele mede o grau de contaminação da água, tá? E aí o que acontece? Contamina o lençol freático, muitas vezes o lixão está perto de um rio, de um córrego, aí vocês imaginam o estrago, né? Aí chama urubus, chama animais como ratos, aranhas, talvez até animais peçonhentos, como cobras, sei lá, né? Enfim, né? Na presença desses animais aí, por exemplo, o rato causa toxoplasmose, por exemplo, né? Então imagina o trabalho que dá, né? E esses locais, né, que recebem lixo, né, da mesma forma aterro controlado, aterro sanitário, né, tem o quê? Veículos, né, retroescavadeiras que fazem o nivelamento do lixo. Depois o pessoal fica remexendo, né, dar uma nivelada, né, para evitar, por exemplo, desmoronamentos. Tá? Aqui os animais.
Pior ainda, gente, se, por exemplo, o lixão estiver perto de aeroporto. Aí imagina o trabalho que dá, né? Porque geralmente lixão tem aves. Né? O urubu é um dos maiores, aqui o urubu, ó. O urubu é uma das maiores aves do Brasil, né? Então é muito comum, né, ver urubu em locais onde tem lixo. Por exemplo, que eu já vi em Belém, perto do famoso, o famoso ponto turístico lá é o Mercado Ver o Peso, onde chega, né, entre e sai peixes. E aí não sei se é por causa do cheiro, às vezes é por causa do esgoto e tal. Tem muito urubu, tá? E tem lugar lá perto mesmo que é mal cheiroso mesmo. Tá? Então tem a questão da provável, não sei se é presença de esgoto, peixe morto, não sei. Mas é isso que acontece. Mas problemão mesmo é aeroporto, tá? Aqui, né, uma foto dessas para, como diz nos dias de hoje, né, para lacrar, tá? Isso aí pensa, né, perto de uma grande cidade, formando, né, uma montanha enorme de lixo, né, sob risco de desmoronamento, né? Imagina uma chuva aí, né, e desbanca tudo, né? Enfim, tá? E aí, né, com o vento, o mau cheiro chega nas cidades, nos bairros mais próximos, é bem, bom, vocês imaginam o quão complicado que é. E aí é o seguinte, né, claro que junto com esse pessoal, né, pega um material reciclável. Por isso que eu coloquei essa foto aqui, né, que aí eles vendem, né, muitas vezes, né, tem o lixão, na entrada dos lixões tem lá uma empresa aí formal, em que a pessoa trabalha com reciclagem, né, compra o lixo reciclável do pessoal que pegou no lixo, né? O pessoal pega do lixo, leva para eles, faz a triagem e depois faz aí todo o gerenciamento para depois alguém chegar com os caminhões e levar. Como aqui, né? Como vocês estão vendo. Por exemplo, esses caixões aqui de metal, né? Geralmente fica em cima dos caminhões, né? Geralmente colocam materiais ferrosos, né? Por exemplo, eletrodomésticos, carcaça de automóveis, material proveniente da construção civil, enfim, né? Material ferroso, assim, volume, peso, né? É uma quantidade enorme, tá? E mesmo em cidades como Dourados, por exemplo, onde praticamente todo o lixo vai para o aterro sanitário, tem aí os descartes clandestinos, né? Por exemplo, nessa foto aqui vocês estão vendo, né? Por que será que em um determinado ponto só tem lixo eletrônico? Porque alguma pessoa, né, na sua extrema infelicidade, jogou. Aí vocês estão vendo o quê? É aquele material da década passada, década retrasada, que aparelhos de som que vocês estão vendo aí, TV daquele de tubo catódico das antigas, muitas vezes é impressora, aquele material que parece que é uma carcaça de CPU, se não me engano, que está ali, né, todo um rolo que é de impressora. E é um material que, com o passar do tempo, a longo prazo, né, sofre uma decomposição, né, plásticos, papel, metais pesados, né, e vai penetrando no solo e podendo contaminar a longo prazo o lençol freático, ou por meio da chuva escorrer para o rio próximo. Mas por que o pessoal faz isso? Claro, com certeza é por ignorância. Ignorância, assim, de mau caratismo? Eu penso que sim, né? Desculpe aí o termo que eu estou usando, né? Mas porque é um absurdo, definitivamente, não é algo que se faça, né? Sabe-se que mais da metade, talvez, 3/4 do material que está aqui, dá para desmontar perfeitamente e levar numa cooperativa, numa empresa que coleta matéria reciclável sem problema nenhum. Mas muitas vezes a pessoa tem preguiça, má vontade, falta de interesse de fazer isso. Estão vendo aqui que a maior parte do material é o quê? Plástico duro, né, que é principalmente polietileno, polipropileno, tá? Que são recicláveis, e metais como aço. Muitas vezes aço inoxidável, algum aço de melhor qualidade, né? Que na hora da sucata vai tudo junto. Mas enfim, dá para reciclar. Agora tudo bem, tem substâncias, componentes que são de difícil reciclagem, que são os circuitos eletrônicos, fios, mas mesmo assim dá. Então falta boa vontade, né?
Aposto que de 100 quilos, aí vamos supor que estejam 100 quilos destinados de uma forma irregular, eu acho que 80 quilos, talvez sendo otimista, até 90 quilos dá para reciclar perfeitamente, reciclar de uma forma como nós conhecemos. Porque no fundo, 100% disso aqui, ou praticamente 100% dá para reciclar. Tá? Só que tem alguns componentes aí que são mais complexos, é um assunto um pouco mais longo. Mas infelizmente é isso que nós encontramos aí, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar uma estrada, se não por um acesso para uma avenida principal, às vezes pegando um atalho, pegando estrada de terra, no canto sempre vai ter, infelizmente, esse material, né? Resíduo eletrônico, por exemplo, TV de tubo catódico, computador, móveis, isso aqui parece uma gaveta de mesa de escritório, sei lá, tá? Porque eu vou dizer uma coisa, o ser humano é muito criativo e de um limão dá para fazer uma limonada. Então, desses materiais aqui, dá para fazer alguma coisa legal, né? Por exemplo, uma empresa que faz filmes pode pegar esses materiais aí e fazer alguma coisa diferente, um boneco ou uma estrutura aí cinematográfica, cenografia, enfim, né? Só para dar um exemplo, tá? Isso que também, né, tem alguns componentes, alguns materiais e que podem ser recuperados, né, para alguma cesta técnica, que nem faz nos veículos, nos carros, né? Mas enfim, vamos lá. É que muitas vezes tem material aqui que é de qualidade inferior, material aí, às vezes, por exemplo, a pessoa vai jogar fora um eletrodoméstico equipamento, mas não sabe que é por causa de um fio solto ou por causa de um pouquinho de sujeira, que aí gerou um mau contato e não funciona mais, né? Eu mesmo tenho lá um espremedor de laranja lá que eu descobri que foi apenas um mancalzinho onde está um eixo, um mancal que quebrou, mancal de plástico, acho absurdo o mancal ser de plástico, tem que ser mínimo de um material metálico, mas enfim, colei lá com Durepox, está funcionando até hoje. Porque isso, no meu caso, né, específico, foi fruto de uma indignação, né? Por que não está funcionando mais? Aí eu resolvi abrir a Durepox, peça solta, pronto, funciona até hoje. Então, muitas vezes é fruto de indignação mesmo. Ah, não é possível que depois de tão pouco tempo já deu problema, não funciona mais, né? Enfim. Mas vocês não estão vendo nada aparentemente caro aqui, né? Outra foto, né? Bom, isso aqui vocês estão vendo é de Dourados mesmo. Isso aqui talvez seja, acho que é Dourados também, porque eu vi muitas notícias assim, lixões clandestinos. Aí vocês estão vendo aqui, ó, TV velha, sofá, colchão. E não é colchão barato, não. É desses aí, mole sacada, bonel, não sei. Sempre às margens de uma estrada de terra, às vezes acesso para alguma estrada, né? É um grande problema, né? Da mesma forma, vai juntar rato, vai juntar barata, mas se fala, né? Doenças urbanas, né? Pragas urbanas, né? Não é bonito assim, né? Peças de carro, né? Ah, também, né? Grama cortada, né? Material de poda, resíduo de jardinagem, tá? Enfim. Então esse é o grande problema, né? Porque é difícil um controle. A não ser que a prefeitura coloque câmera em tudo quanto é lugar, né? Mas onde não colocar câmera, com certeza vai o malandro lá e vai jogar, né? Só que eu falo malandro, só que eu falo mau caráter, só que o que acontece? Tem cidades que não tem um serviço nem básico de coleta desses resíduos, então não adianta nada, não, quer dizer, não adianta tanto. Eu não tenho onde jogar, vou jogar aí mesmo, né? Uma pessoa sensata vai guardar esses resíduos, vai guardar esse material e vai levar, por exemplo, para uma cooperativa, para uma usina de reciclagem. Na pior das hipóteses, eles vão falar: não, não recebemos isso aqui. Mas eu vou dizer uma coisa: nessas empresas que fazem triagem de material reciclável, eles sempre recebem material que não dá. Papel sujo, por exemplo, caixa de pizza. Material que simplesmente, definitivamente não dá para reciclar. Deixa no canto, e aí quando chega lá o caminhão da prefeitura, coleta, tudo bem. Né? Não tem nada de errado nisso. Tem cooperativas que já chegaram no momento que não estavam mais recebendo mais vidros, que é uma questão polêmica que eu vou falar mais para frente. Por questões econômicas, né? Porque não é viável comercializar vidro, então não vou receber mais vidro, só vou receber metais, papel e plástico.
Mas as pessoas, né, vão levar vidro, garrafa de cerveja, principalmente depois de uma festa, de um encontro, vão levar na maior boa vontade, porque eles acham que a empresa está recebendo. Mal sabem, né? Vai chegar lá bem na porta, não recebemos mais vidro. Aí o cara vai pensar, vou deixar aí mesmo, qualquer coisa eles dão um jeito, né? Tá errado isso? Em termos, né? Porque você vê um aviso lá, não recebemos mais, você vai ter que levar o lixo de volta. Porque quem gerou o lixo é você, não a prefeitura, muito menos os recicladores, né? Então, assim, não custa nada. Já que você gerou, pega um saco e coloca tudo. Porque estou vendo aqui que a maior parte dos resíduos são componentes, coisas pequenas. Por exemplo, aqui, né, para-choque de carro. É grande, mas não é pesado. Chega lá um cara lá, o pessoa que vai fazer a coleta do lixo, pega lá essa peça que deve pesar, sei lá, uns 2, 3 quilos, coloca no caminhão, ele compacta e pronto, está resolvido. Né? Se esse é o problema, né? Mas poxa, para-choque é reciclável, né? É plástico. Né? Embora nem todos os plásticos sejam recicláveis. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então a questão é o quê? Bom senso, é falta de empatia, né? Que seria a capacidade de você imaginar o que passa por outro. Você joga lixo no lugar, vai gerar problemas. Às vezes tem lá uma pessoa que trabalha aqui perto, um agricultor, às vezes está passando de bicicleta, passa a pé, enfim, né? É falta de respeito perante a sociedade, né? Antes de falar de aterros sanitários, né? O que é o aterro controlado? Bom, lixão é aquele lugar onde recebe o lixo, com solo sem proteção, liberação do gás metano, com contaminação do lençol freático devido à produção de chorume. Ok. Aterro controlado, muitas vezes, é um lixão adaptado, onde você vai colocar lá camadas de terra, camada de argila, né? Porque a argila é impermeável, né? Muitas vezes você vai colocar lixo, terra, lixo um em cima do outro. A vantagem de você colocar uma camada de argila é que ele é impermeável, então com a chuva ele não penetra nas camadas que estão embaixo. Quer dizer, evita-se, né? Quer dizer, minimiza, mas não evita. Só que o chorume coletado no aterro controlado, ele não é levado nos tanques para depois destinar para a estação de tratamento de esgoto. Na verdade, pega esse chorume e faz joga para cima, faz lá a recirculação do chorume. É aquele negócio, né? Tapar sol com a peneira, mas melhor que lixão. Então, de novo, tem o lixão, coloca lá terra por cima, argila, camada de lixo de novo, tudo isso para evitar, por exemplo, contaminação, né, a presença muito grande de animais. Aí muitas vezes esses programas de recuperação de ambientes, aterro controlado, construção de aterro sanitário, exatamente para não ter ninguém manipulando diretamente o lixo. Tá? Tanto que, por exemplo, aterros sanitários, né, muitas vezes são construídos em locais distantes e também não são permitidos a entrada de pessoas, assim, para pegar o material. Aterro sanitário. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa foto de satélite do aterro sanitário de Dourados. No caso de Dourados, o que eles fizeram? É um terreno grande aí, deve ser de, sei lá, 500, 600 metros quase 1 quilômetro de extensão, onde foram construídos trincheiras, que são aqueles buracos lineares. Vocês vão ver nas próximas fotos, né? Impermeabiliza com polietileno de alta densidade, né, que é um plástico muito comum, uma lona, né? É uma lona mesmo, coloca a lona, né, em toda a trincheira, exatamente para não contaminar o solo abaixo, né, da lona. Coloca-se o lixo, e depois coloca a camada de terra, por exemplo, camada de 5 metros de espessura, por exemplo. Aí coloca lixo de novo, lixo, terra. Muitas recomendo que essa terra seja argila. É claro que vai depender do custo, disponibilidade, etc. E aí colocam-se dutos para coleta de chorume e dutos para coleta do gás de aterro. Na grande maioria dos aterros sanitários do Brasil afora, esse gás é coletado e queimado num flare, que seria um queimador. Mas tem lugares que pega como os grandes aterros sanitários de São Paulo, Rio, por exemplo, entre outros lugares, que pega os gases e leva para uma termoelétrica para queimar gás natural e gerar energia elétrica e ter uma rentabilidade, né? Porque muitas vezes
esses serviços são feitos, né, por exemplo, esses aterros são ou do poder público, né, ou da prefeitura, pode ser um aterro sanitário do governo do estado, onde recebe lixos de várias cidades, né, especialmente cidades pequenas, ou pode ser de uma empresa privada, ou pode ser um terreno público sob gestão de uma empresa privada, empresa especialista em gestão de resíduos. Independente, deve fazer a coleta desse chorume, no caso, por exemplo, no caso desses tanques, aqui vocês estão vendo, do lado esquerdo é pântano. Então essa parte aqui é mais baixa, onde estão os tanques é mais baixo do que o aterro sanitário. Quando você constrói aterro sanitário, né, tem uma perspectiva, né, de tempo de vida útil. Por exemplo, 20 a 40 anos. Claro que quanto menor a quantidade de resíduos encaminhados, maior essa vida útil, tá? E aí você pode fazer isso estimulando programas de reciclagem, por exemplo. Mas enfim, voltando a falar aqui, né? E termina uma trincheira, constrói outras, né? Aumentando a expectativa de vida, né? E muitas vezes, quando não é trincheira, como nesse caso aqui, vai colocando, né? Por exemplo, não é trincheira, um buraco, vai colocando lixo em cima do outro, vai formando uma montanha. Até chegar um ponto, né, que não tem mais como colocar sob risco de desabamento, né? Principalmente, às vezes coloca lixo, né, em plataformas bem íngremes, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas engenheiro civil estudou para isso, né? Para fazer os cálculos, para verificar o grau de declividade adequado. E é isso. E aí tem todo o aparato, né? Vai construindo aquelas montanhas de lixo, construir estrada, né? Para conduzir o lixo até lá em cima, enfim. Aqui no caso, parece que foi construído para ter uma vida útil de pelo menos 20, no mínimo 20 anos. Né? Mas sabe-se que há resíduos, né? Que, por exemplo, resíduos de poda, eles são destinados para outros lugares. Mas é uma grande problemática também resíduos de poda que eu vou falar mais para frente. E esse material aqui, o chorume, né, que é um líquido escuro, fétido, né, onde não tem, não tem nenhuma condição de vida, manutenção de vida, ele é conduzido para uma estação de tratamento de esgoto que vai fazer o tratamento adequado para diminuir, diminuir a demanda biológica de oxigênio, né, para diminuir o grau de contaminantes. Só que o grande problema, gente, desse chorume é que contém muita coisa que vocês podem imaginar, talvez uma quantidade muito maior de metais pesados que o esgoto. Porque o que é o lixo? É tudo que a gente descarta. O que vai no aterro sanitário? É tudo que a cidade descarta, que vai desde comida até, sei lá, roupas, por exemplo. Então, com a decomposição a longo prazo dos materiais, a tendência, né, é se misturar o chorume. O chorume é formado também, né, com a penetração da água da chuva e também da desidratação do lixo, que muitas vezes o lixo é úmido, né? E aí cai nesses tanques. E aí de vez em quando lá vai um caminhão-tanque e vai fazendo a drenagem. Então esse exemplo de uma foto de satélite, tá, de uma estação, e parece que Dourados foi, acho que a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a ter um aterro sanitário, digamos, totalmente adequado às normas ambientais, né? Bom, já que estou falando Dourados, Mato Grosso do Sul, vou falar assim, uma má notícia, né, que apenas pouquíssimas cidades do estado, por exemplo, possuem aterros sanitários. E se for somar a população dessas cidades aí, talvez dê uns 10%, nem 15% da população do estado. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Mesmo com o Programa Nacional de Resíduos Sólidos batendo na porta. Esse é o aterro sanitário, né? Aí, tudo bem, é uma quantidade considerável de aves, mas dá para ver que não tem pessoas procurando lixo, né? Só vê esse pessoal de coco, roupa azul, mas é pessoal que trabalha ou no aterro ou na destinação do lixo, tá? Que é lixo urbano, resíduo sólido urbano, dependendo do lugar, né? Também recebe resíduos de poda, como galhos, árvores que caíram, resíduos de jardinagem, enfim, né? Material que de certa forma, assim, não causa grandes problemas, né, em comparação a certos resíduos. É quando falam, até o sanitário Dourados dobra a capacidade de 10 anos. Muitas vezes é, por exemplo, aquisição de área vizinha, né? Às vezes isso não é muito difícil. Complicado é, por exemplo, quando a cidade cresce e fica ao redor do aterro sanitário. Aí quer expandir e não pode. Aí tem que construir outro lugar, muitas vezes locais cada vez mais distantes, né? Tá aqui.
Aí, sugestão, né, para entrar, link aqui para ver a notícia. Estão vendo aqui do Dourados Agora. Tá? Mas, de novo, a expectativa de vida só vai aumentar quando houver uma campanha maciça de reciclagem por parte da população, que aí vai diminuir muito a quantidade de resíduos destinados ao aterro. Tá? Não é o caso de Dourados, né, mas com certeza uma cidade grande, não sei qual é, não sei se é Curitiba, não sei. Se for, por exemplo, Curitiba não é cidade, é região metropolitana. Aí vocês podem ver o quê? Formação do lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. À medida que vai formando a montanha, é necessário ter o quê? Sistema de drenagem das águas pluviais, assim, da água que cai nas bordas, para evitar exatamente aí a erosão. Coleta por dentro do chorume e dos gases e plantio de grama, porque grama ajuda, né, para segurar o paredão. Certamente que um lugar desse não pode construir casas, muito menos prédios, mas pode, por exemplo, né, com devidos cuidados, construir um parque. Um parque assim, plantar algumas árvores, uns passeios, só isso, né? Da mesma forma que tem alguns lugares, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem o Parque Vila Lobos, né? Fica às margens da Marginal Pinheiros, que era o local que era um lixão. Eu falo isso, né? Porque eu lembro, né? Eu não sou de São Paulo, mas eu lembro, eu via, né? Que tinha um lixão lá no final da década de 80, mais ou menos no final da década de 80, quando eu era criança, né? Foi fechado, impediu, né? A continuação, né, do lixão. E aí fizeram todo o programa de recuperação ambiental, o mínimo necessário, para construir o parque, né? Plantaram árvores, enfim, depois que até construíram um shopping perto, com os prédios residenciais, comerciais e tal, né? Depois da construção do parque, né? Então o parque ajudou a atrair investimentos imobiliários no caso. Ou fazer algum empreendimento, né? Desde que não tenha a necessidade de fazer fundações, né? Enfim. Mas vai chegar num ponto, né, que vai formar quase que uma pirâmide, aí também aí já não pode mais receber resíduos, né? Visto que essas montanhas não podem ser muito longas, muito grandes, porque tem que ter espaço para coleta das águas da chuva, né? Agora lembrei, esse aqui é de Curitiba. O outro aqui eu não sei dizer, né? Mas olha só, tanques de chorume, tá? Aqui vocês estão vendo, né, que houve uma recuperação total em cima e aqui vai recebendo lixo até chegar ao ponto que não vai poder mais receber. E aí todo o trabalho de engenheiro civil, né, para conhecer o terreno, fazer o estudo aí da previsão do como é que vai ser a formação, né, formação da montanha, né, vai ser uma montanha artificial, construção, né, das passagens, né, por onde vai passar os caminhões, enfim. E sabe-se, né, como está falando, né, lixo, né, um lixo em cima do outro, né, o solo fica extremamente instável, né, devido aí à decomposição da matéria orgânica, né, a metros de profundidade, então ele vai estar se mexendo, enfim, né. Bom, aí vocês estão vendo, né, que foi construído no meio de uma vegetação, não sei se é talvez nativa, né, um lugar mais afastado. Até agora eu lembrei, que existe uma palavra em inglês, na verdade uma sigla, fala-se NIMBY, N-I-M-B-Y, N-I-M-B-Y, que em inglês é Not in my backyard, que significa não no meu quintal. É todo o conjunto de empreendimentos, de projetos que todo mundo sabe que é essencial, que é fundamental, que deve ter, mas ninguém quer perto dele. Por exemplo, aterro sanitário. Quem vai querer morar perto do aterro sanitário? Sabe que é essencial, mas não pode. Tudo bem que o aterro sanitário é assim, o local adequado, você não vai sentir cheiro, pelo menos na teoria, mas tem o movimento de caminhões, né? Tem todo o movimento, ruído, né? Balanço, né? A terra sacudindo, enfim. Mesma coisa, por exemplo, gerador eólico, desses de grande porte. Você sabe que tem que ter, né, para gerar energia elétrica, mas você não quer perto da tua casa por causa do ruído. Por exemplo, sei lá, um grande supermercado, shopping, discoteca, enfim. Você sabe que é fundamental, mas você não quer em frente à tua casa por causa do movimento, por causa do ruído. Esse aqui, foto de satélite, esse é o aterro sanitário chamado Sítio das Neves, em Santos,
que também foi construído na Mata Atlântica, só que esse aí tem uma peculiaridade. Ele foi construído aproveitando uma antiga pedreira. Então, assim, já tinha, era um local já com passivo ambiental muito grande, né? Já era um local severamente degradado, então aproveitou-se o local que boa parte do terreno, né, é rocha. Então, é um solo assim já bem impermeabilizado, né, por ser rocha, que era uma pedreira. E aí teve lá as adequações, né? Então foi construído esse aterro sanitário no Paredão, mas eu vi a notícia recentemente que ela está perto do fim da sua vida útil. Então, no futuro vai precisar instalar em outro lugar ou levar todo o lixo da cidade para um aterro particular, né? Mas dependendo da distância fica muito mais caro. Ainda mais, né, que muitas vezes o caminhão tem que levar lixo para o local que tem estrada, tem que pagar pedágio, enfim, né? Aqui, no meio da Mata Atlântica. Estão vendo aqui que tem várias camadas, né? O preto aqui imagino que seja lona, mas depois vai colocar terra aí para colocar grama. E depois do encerramento das atividades, assim que parar de receber o lixo, a empresa que mantém o aterro tem que continuar lá em operação, né, para verificar, né, se há algum problema. Por exemplo, se está tendo a contaminação do lençol freático, vazamento de chorume, vazamento de gás aí pela, pela parede aí com grama, né? Se o gás está indo só pelas tubulações, enfim, né? Tem toda essa questão aí. Visto por baixo, visto na lateral. Estão vendo que tem todo cuidado aqui com coleta de água pluvial. Outro exemplo também, colocando lona, né, para receber o lixo e continuar recebendo, né? Alguns pontos aí com a certeza que já receberam lixo, como aqui em cima. Mas pode acontecer também desmoronamento, né? Como aqui. Prefeitura terminou obras, aterro sanitário, de deslizamento. E estão vendo que foi em Guarulhos. E o grande problema é quando o aterro fica perto de uma cidade, ou quando a cidade cresce ao redor, né, do aterro, muitas vezes era um antigo lixão, enfim, né? Estão vendo aqui que tem um ponto que teve um pequeno deslizamento. Mas quando está perto de uma comunidade, como por exemplo o aterro sanitário de Perus, que fica na zona norte de São Paulo, que há uns 15 anos atrás mais ou menos, até um pouco mais, deixou de receber resíduos. Mas coleta ainda gás de aterro para queimar e gerar energia elétrica. Tá? De novo, né, aterro perto de uma cidade. Aí tem uma notícia, né, que é lá da região lá do ABC Paulista, mas isso aí não é notícia só do ABC, é notícia do Brasil inteiro. Só recicla 1% do lixo produzido. Parece que a média nacional é em torno de 1,5%. Tá? Por quê? Porque falta campanhas maciças de coleta, né, de separação de lixo, né, para que vá o mínimo possível para os aterros, que é material reciclável, até mesmo material para compostagem. Tá? Bom, continuação, né? Aqui é um terreno aí que está sendo impermeabilizado com lona, com o mesmo intuito, aterro sanitário. Aí já é um aterro grande, tá? Vista por baixo. Claro que tem que acompanhar o relevo, muitas vezes você pode pegar uma área de exploração de minério, como falei lá um tempo atrás, de uma pedreira, né, que tinha extração de pedra para construção civil, ou antigo local de garimpo, enfim. Né? Serviço praticamente pronto e vai recebendo lixo. Com retroescavadeira fazendo serviço, né, de lineamento, né, do lixo. Aqui no fundo, as próximas fotos vai aparecer também, tem uns montes, né, umas linhas de pedra, onde tem tubulações para coletar o gás, né, que fica são os tubos, né, que sobem, que por onde vai o gás, né? Aí vai formando camadas de lixo e terra, né? Eles vão sendo cobertos, soterrados e vai estendendo, né? Vai aumentando, encaixando mais tubos, né? Para fazer um tubulão. Aqui, ó. É com pedra e uma armação metálica para segurar, né? Para não desmoronar. Então o lixo vai ficar entre nas pedras, né? Vai colocando terra, aí com o tempo vai encaixando mais tubos e subindo. Um aterro pequeno, né?
Aí é a notícia que eu falei, né, que de ser, acho que 79 cidades, se não me engano, apenas 7 tem aterro licenciado. Mas parece que tem outras fontes que dizem que tem um pouco mais, em torno de 15 cidades, eu acho, que tem aterro sanitário licenciado. E tem toda uma nota que recebe, né? Tem aterros sanitários com nota muito baixa, tem aterros com nota 10, né? Tem uma que eu mostrei aqui um tempo atrás, que fica em Jacareí, que é essa aqui, que parece que recebeu nota 10. Aí tem outros aí de, acho que Guaratinguetá, se me engano, 9,8, mas também tem uma em Santa Bárbara do Oeste, né? Tudo no interior paulista, nota 3,1. Com certeza, se fosse aluno, não passaria na disciplina, né? Por causa de algumas irregularidades que tem aí, né? Talvez coleta e destinação inadequada do chorume, dos gases, não sei. Parará, 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 tá aqui. E aí, gente, como falei, né, tem lugares que coletam gás, principalmente em estações grandes, onde coleta-se o gás para queimar. Então, todos esses contêineres, essas caixonas aí verdes, né, tem motores, tá? São termoelétricas. Termoelétricas, tem estação aqui de para aumentar a tensão, né? Uma usina elétrica, tá? Então, à medida que vai, depois de um certo tempo, depois de deixar de receber o lixo, vai aos poucos desativando motor por motor, né? Porque a quantidade de gás gerada depois de deixar de receber o lixo, né? Ele vai caindo. Depois de uns 30 anos, dependendo do meio ambiente, do clima, o clima interfere de certa forma, não muito, mas de certa forma, ele vai depois de 30 anos, né, se for um aterro grande, vai gerar um terço, talvez um quarto dos gases. Tá? Claro que depende muito do lugar, depende muito do resíduo, enfim. Esses aí que são termoelétricas, né, sabe-se que é gás, combustível, no caso, poderia ser gás natural, mas no caso é gás de aterro, por causa dessa tubulação amarela. Aí tem todo o conjunto de equipamentos aqui, filtros, tal, para por exemplo, quando você vai queimar gás, pode ser gás natural também, biogás, gás de aterro sanitário, gera-se material particulado com a queima, tá? Então tem toda a limpeza, coleta, enfim, todo o conjunto de tecnologias ambientais para que não haja contaminação. Ainda mais que gás de aterro é um gás com uma composição muito complexa, depende do lixo. Tem até uma substância chamada siloxano, que é gerada especificamente em aterros sanitários decorrente à decomposição de matéria inorgânica, papel, alguns plásticos, alguns papéis, enfim. Tá? Esse aqui eu vou falar mais para frente, né, que é a questão da incineração. Tá? Até peço desculpa que está no lugar errado, na verdade é para estar em outro slide, mas depois eu vou arrumar. Tá? Coleta de biogás, né? Interessante para queimar, para gerar eletricidade e gerar créditos de carbono. No próximo vídeo, né, no começo dele, eu vou falar que isso que é um assunto um pouquinho extenso, tá? Mas basicamente é isso. Como falei, né, vai continuar gerando gás, inclusive após deixar de receber o lixo. Vai gerar aí por, no mínimo, 30 anos, vai receber, como falei, um terço, um quarto dos gases e vai continuar recebendo, gerando, né? Aí tem a grande questão, né? Aterros e áreas de proteção ambiental. Talvez por alguma falha aí de aprovação de projeto, ou porque já era um lixão, um aterro controlado antes, talvez, enfim, né? Ou mesmo sendo área de proteção, foi feito os devidos cuidados. Olha só a quantidade de resíduos. Por exemplo, São Paulo, né? Central de Tratamento de Resíduos Leste e Caieiras. 12 mil toneladas por dia. 12 milhões de quilos. E qual é a população de São Paulo? Em torno de 12 milhões e meio de habitantes. Só que eles não recebem lixo apenas da cidade de São Paulo. Recebe, por exemplo, aqui Caieiras, é uma cidade pequena, né, mas da grande São Paulo. Então vai receber de mais de algumas cidades da região metropolitana. Seropédica, que é um aterro mais novo, que está substituindo o lixão de Gramacho. Só que Seropédica é uma cidade muito mais distante. Recebe lixo aí de quase 10 milhões de habitantes, é da região metropolitana da região metropolitana do Rio, Baixada Fluminense. Tá? E é isso. Bom, pode até servir como boa notícia, vai depender do referencial, mas a maior parte dos resíduos vão para os aterros sanitários. Está crescendo muito devagar, mas está crescendo. Mas aqui vocês estão vendo que porcentagem de lixão também aumentou, que vai para os lixões também aumentou, mas é dados até de 2017.
E em número de cidades? Em número de cidades, tudo bem, aterro sanitário, a maioria das cidades leva os seus resíduos para o aterro sanitário, ok. Só que para lixões e aterros controlados, o número assim não é muito aquém. Tá? Pior mesmo, por exemplo, região norte e nordeste, né, que a maioria das cidades leva para os lixões, ao contrário das regiões sudeste e sul, e que a maioria das cidades possui, que leva os seus resíduos para os aterros sanitários. Bom, eu vou parar por aqui por enquanto, estão vendo que é um assunto longo, e só para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Daqui a pouco eu continuo, tá? Falar sobre esse assunto e falar sobre destinação dos resíduos, né? No caso, lixões, aterros controlados e aterros sanitários, né? Falta ainda falar dos incineradores. É isso.